Saudações para quem estiver a nos ouvir ou nos assistir. Vou em sensivelmente 30 minutos ou menos falar sobre a parceria entre a Igreja e o Estado. Esta matéria será ensinada presencialmente na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista em Angola, do Palanca, sítio na rua F, próximo à sede do Cabo Corpo. Eu sou irmão Tuluca Miguel Sebastião e serei então expositor sobre esta matéria que nós vamos acompanhar agora. O nosso tema principal é a Igreja Cristã e o desenvolvimento social. Vamos falar como subtema parceria entre a Igreja e o Estado. Nós temos os textos principais que se encontram no livro de Atos 4, 1 a 17. Também vamos ler o capítulo 5, verso 11 a 18 e fechamos com o capítulo 8, verso 1 até 4. Além destes textos, vamos também ler outros textos que vão apoiar então a nossa apresentação. Nós temos o texto de Apocalipse 2, 8, 10, uma carta de Jesus à igreja de Esmirna. Também vamos ler o Romanos 13, 1, 7, que tem a ver com os conselhos do apóstolo Paulo, e fechamos com Mateus 24, 4, 5 como nosso texto de reflexão. Esta aula presencialmente será auxiliado pelos monitores João Campos, bem-vindo Samuel e Estevão Matuana, cujas imagens estão aqui projetadas. Vamos começar com os conceitos. Igreja, Estado, parceria, são conceitos que nós queremos aqui apresentar. Na aula passada, que também está partilhado no meu YouTube, nós falamos sobre o papel da Igreja na formação holística dos membros. Na aula passada nós conseguimos já fazer a definição de desenvolvimento da palavra social, da expressão que está. Hoje vamos nos cingir apenas no nosso subtema, a parceria entre a Igreja e o Estado. Então, com base nisso, nós vamos, permitam-me só aqui pegar as opções de seta. Vamos lá ver. Definições de cursor, não tenho definições de cursor. Não tenho, será que alguém dê? Será que é aqui? Muito bem, está aqui. Muito bem, então hoje vamos nos cingir apenas a isto. Subtema 3, parceria entre a Igreja e o Estado. Quando falamos da Igreja, nós estamos a falar de uma instituição religiosa que representa uma determinada fé ou religião. Estamos a falar de uma comunidade dos santos. Estamos a falar de um grupo de pessoas que normalmente se unem para cultuar a uma divindade, neste caso a Deus, a Jesus. A palavra igreja é originalmente ligada ao cristianismo, porque a verdadeira igreja, se assim posso dizer, é a igreja cristã, porque a expressão igreja vem sendo usada na Bíblia, no livro de Atos, e pela primeira vez quando se referido aos apóstolos. Então, outras igrejas que surgiram mais tarde, que descartam a pessoa de Jesus Cristo, na verdade não são igrejas, devem ter outro nome, porque a expressão igreja está ligada sobretudo ao cristianismo. Quando falamos do Estado, estamos a falar em sentido particular, governo, no sentido mais abrangente, estamos a falar de conjunto de grupos organizados sob liderança de uma autoridade governamental. Estamos a falar de uma sociedade onde está o povo, onde está o governo num determinado espaço. Parceria, uma relação de colaboração com um determinado objetivo. Então, se nós percebermos essas definições, facilitar-nos-aria
conseguimos compreender então o resto do tema. Vamos às considerações gerais. A abordagem sobre a relação entre os governos e a Igreja nos obriga a voltar no tempo. Você não pode falar sobre governo e igreja, relação, sem voltar na história, na gênese, como é que isso desencadeou-se. Nós temos que perceber primeiro que os governos desenvolveram-se bastante em termos de sua forma de organização, se posso dizer, o seu modo de contacto com o povo. Os governos foram desenvolvendo. E na medida que foram desenvolvendo, foi-se criando sistemas de governos diferentes de época a época. Por exemplo, quando se fala em sistemas de governo, nós estamos a falar da maneira como o poder político se organiza e como ele lida com os cidadãos. Então, nós temos exemplos de monarquia, temos exemplo de oligarquia, temos exemplo de democracia, temos exemplo de teocracia, totalitarismo e anarquia. Nós vamos enfatizar este sistema de governo bastante antigo. Este sistema, teocracia, é do sistema mais antigo que existe, embora a ciência, a história, a política venha nos falar que a monarquia é das mais antigas, mas nós, enquanto religiosos, temos convicção e com base bíblica que a teocracia é senão o primeiro sistema de governo que existe. Então nós precisamos perceber o que é a democracia, que tipo de governo é a teocracia. Segundo as escrituras, neste caso a Bíblia, muito antes dos tempos dos juízes governarem, dos primeiros reinos, como é o caso de Saul, de Davi, de Salomão e os restos que seguiram, o sistema teocrático é tido como um dos mais antigos sistemas do mundo, onde Deus, na qualidade de divino, é o centro do governo. Ou seja, quando Deus cria o mundo, quando Deus cria o homem, Deus era o próprio governante, ele era o centro das atenções. Depois de um tempo, nós vimos que Deus usou profetas para que o profeta pudesse levar a sua mensagem de governação. Mais tarde, nós encontramos juízes governando, os juízes foram governando. Se nós percebemos a governação antiga do Antigo Testamento, vamos perceber que era um governo centrado na pessoa de Deus. Ou seja, não havia uma divisão entre o que é religioso e o que não é religioso. O povo todo de Jerusalém, particularmente, o povo de Egito, que são, digamos, povos mais antigos, aí no Médio Oriente, não havia governos assim, digamos, pessoas, havia sim deuses. Então, por serem deuses, dali dizemos que o sistema de governação daquele tempo, ou do Antigo Testamento, é caracterizado como teocracia, onde Deus era o centro do poder. Durou séculos e séculos, desde a Ásia, o Médio Oriente particularmente, Europa, Israel e África. Nós estamos a falar, sobretudo, do Egito, Etiópia e outros. Os templos, antigamente, eram da inteira responsabilidade dos governos sacerdotais. Ou seja, não é como hoje, onde você vê cada igreja constrói o templo à sua maneira. Antigamente, a construção do templo, nós temos aqui na nossa tela o exemplo do templo de Artemis. A construção de qualquer templo era uma orientação, era um dever do próprio governo. É o governo que construía o templo, porque estamos a falar aqui de um período de teocracia. Não é como o dia de hoje. O templo de Jerusalém foi construído porque Deus orientou a construção. Quem construiu o templo de Jerusalém foi um rei, não foi um pastor e não foi um profeta, foi um rei, ou seja, um governo que, usando os recursos do Estado, se podemos dizer, foram construídos igrejas. Caracterização da forma do governo no Antigo Testamento. Como dissemos, que a teocracia é a principal característica
quanto à matéria de governação no Antigo Testamento. Nós temos aqui na tela essa imagem dos apóstolos de Jesus e um grupo de pessoas que seguiam, que eram seguidores dos apóstolos, que estavam em Jerusalém, foram na festa do Pentecoste, como era hábito. O Pentecoste no Antigo Testamento era uma festa de celebração. Então, eles foram em Jerusalém para celebrarem a festa de Pentecoste, aquela modalidade do Antigo Testamento. E nesse mesmo dia desceu o quê? Desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu naquele dia do Pentecostes e a vida dos apóstolos mudou. A vida dos apóstolos mudou. Com a morte de Jesus, a descer do Espírito Santo em Jerusalém, surge uma nova era da Igreja de Jesus, fundada pelos apóstolos. É com a descida do Espírito Santo que se concretiza a profecia de Jesus ou a ordem sobre a fundação da sua Igreja. Com o surgimento da Igreja, entra uma guerra por contradição às práticas culturais, religiosas do tempo, o que levou o governo a perseguir e combater os seus precursores e seguidores. Ou seja, quando a Igreja surge, o Pedro inaugura a Igreja com aquele discurso onde ele testemunha a pessoa de Jesus, e as pessoas perguntaram, depois dessas palavras, o que nós devemos fazer? O Pedro disse devem arrepender-se e serem batizados. Nós vimos que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas depois de receberem a mensagem dos apóstolos, particularmente da pessoa do Pedro. Então, com essa mensagem, com essa prática, aí surge a igreja primitiva. Quando a igreja primitiva surge enfatizando a pessoa de Jesus, elevando a pessoa de Jesus. Mas a religião judaica tinha como centro a lei de Moisés. Então, quando surge uma corrente enfatizando ou elevando uma pessoa que era supostamente o carpinteiro, então aquilo cria uma guerra entre o Estado, o governo, e este grupo de pessoas que vinham falar de Jesus. Ou seja, a igreja nasce já perseguido, ou sendo perseguido. Atos 4, 1 até 17 seguintes. Se nós lermos este texto, vamos conseguir, de facto, percebermos como que tudo aconteceu. Vamos então, governo romano e a igreja primitiva. Aqui, diríamos, a primeira perseguição da igreja. O livro de Atos 4, 1, 17 diz o seguinte: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 pessoas. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Vamos parar a princípio no versículo 10. O que nós queremos dizer aqui nesta passagem? Pedro e João iam no templo naquele dia. Veja que o templo
era regido pelos governantes, nesse caso governantes sacerdotais. E o templo havia aquele formalismo, aqueles rituais já desde o tempo de Arão. A mensagem era limitada. A pregação, se podemos dizer, era senão a lei de Moisés. Então, os apóstolos de Jesus, ou seja, a igreja primitiva, não pregava a lei, mas pregava Jesus Cristo. Então, quando eles iam ao templo, eles encontraram alguém que era coxo e ficava na porta do templo todos os dias a pedir as esmolas. Então, Pedro, quando chegam lá, não tinham o que dar de esmola. Então, o que eles fizeram? Eles oraram a Deus e fizeram um milagre. E o coxo, então, levantou-se e começou a andar. Então, aquele ato trouxe um impacto, trouxe uma atenção especial às pessoas, todos que iam ao templo, e os sacerdotes lá no interior, os fariseus, os escribas e outros, ouviram o que tinha acontecido. Então, era um milagre estrondoso. Então, o que aconteceu? Eles foram lá e perceberam-se que esses homens estavam a ensinar, a pregar, a passar uma mensagem contrariando aquilo que era a cultura judaica, a cultura do templo, a cultura dos sacerdotes. Então, o que eles fizeram? Decidiram prender o Pedro e o João. Veja que, por pregarem Jesus, os discípulos foram pela primeira vez presos, simplesmente porque pregavam Jesus. Então, os sacerdotes, estamos a falar de Anás, o sumo sacerdote, e o seu elenco, convocaram no dia seguinte Pedro e João, que estavam presos, e lhes colocaram no interrogatório, perguntando-lhes com que direito ou autoridade vocês têm para falar desse nome aqui na sociedade. Então, Pedro e João, como estavam mesmo bem apetrechados com o Espírito Santo, então eles defenderam o nome de Jesus, não se intimidaram, defenderam o nome de Jesus. E fizeram um bom ato, que era a cura. Então as pessoas estavam assim atentos. Mas alguém que fez bem, alguém que foi curado, os seus atores ficam presos porque fizeram um bem. Então eles que interrogavam ficavam no meio, quer dizer, não a tomar uma decisão drástica de imediato, talvez porque o povo poderia lhes apedrejar, como também não dar de bandeja, uma vez que eles eram defensores, portanto, da cultura judaica. Versículo 11 e seguinte: Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podia ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então eles liberaram o Pedro e João e orientaram que não voltem mais a fazerem essa trapaça. Capítulo 8, 1 a 4. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas,
e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Esse texto de 8, 1 a 4 nos mostra que a perseguição da igreja é antiga. Pedro e João foram presos. Se nós lermos o texto de capítulo 5, 11 a 18, vamos ver outra sequência de prisão dos apóstolos por causa da palavra. No 8, vemos que havia um homem chamado Saulo que estava na frente da perseguição de todos os indivíduos que estavam a falar o nome de Jesus ou espalhando o nome de Jesus pelas cidades. E a Bíblia diz que o Saulo entrava casa a casa. Significa o quê? A igreja não é a igreja de hoje, fechado nas quatro paredes. A igreja primitiva não tinha um lugar específico padrão para os seus cultos. Havia o quê? Os cultos eram realizados casa a casa. Por quê? Eles não podiam ir realizar o culto no templo. Por quê? Porque o templo em si havia uma tradição própria. Uma tradição própria. Então, eles não tinham espaço no templo. Eles andavam, reuniam em casas. Epa, hoje vamos estar na casa do Pedro, amanhã na casa do João, amanhã na casa do Filipe, amanhã na casa da Joana, amanhã na casa do fulano. Então, é assim que a igreja foi sobrevivendo. Então, por isso, vê-se que o Paulo não foi na igreja ou no templo à busca dos apóstolos, mas eles iam casa a casa dos apóstolos, dos membros, para quê? Para encontrarem homens e mulheres e os levarem para a prisão. Estamos a ver aqui a perseguição da igreja contra a perseguição da igreja, feito pelo governo romano. Apocalipse 2, 8 a 10 diz o seguinte: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este texto da igreja de Apocalipse, que diríamos ser uma profecia, é a realidade que os discípulos já estavam a viver. E é a realidade que a igreja hoje vive. Quando a Bíblia fala aqui em eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, se referia concretamente a essas perseguições que eram executadas para prenderem os discípulos, lançar os discípulos na prisão. E quando se fala tentação, aquilo é, como aconteceu no texto anterior, perguntaram, com qual autoridade vocês ousam para ensinar este nome na sociedade? Vê-se que eles com medo poderiam dizer que, não, desculpa, senhor sumo sacerdote, já não vão fazer isso. O que aconteceria? Eles, ao público, fingiriam que não conhecem Jesus, que não pregam sobre Jesus, e iam pregar Jesus à escondida. Mas os discípulos não fizeram isso. Os discípulos foram tentados a negar o nome de Jesus, mas eles resistiram e eles defenderam o nome de Jesus, mesmo perante essas pessoas que nós podíamos chamar aqui de diabos. Portanto, reza a história que a má relação entre o governo e a igreja é antiga, desde a sua fundação, devido aos objetivos inconfessos de grande parte dos governos hoje. Os governos não têm objetivos que a igreja tem. Os governos não olham para a igreja como uma instituição de bem. Então, dali, o que acontece? Estende-se essa má relação entre o governo e a igreja. Provérbios 29, 2. Quando são os justos que acedem ao poder, então toda a população se alegra.
Mas quando é um homem corrupto que domina o povo, este só pode gemer. Então, os governos desde antigamente, são muitas vezes caracterizados por pessoas más, pessoas corruptas, pessoas políticos que trazem um discurso de engano e depois na prática executam outra política. Vamos lá voltar no tempo. No século I, precisamente no ano 33 depois de Cristo, registra-se o início da perseguição da Igreja de Cristo. No mesmo ano, digamos períodos mais tardes, nasce a Igreja Católica Romana após influência da Igreja primitiva, porém sob um ar político com o objetivo de influenciar o mundo. A Igreja Católica foi criada na intenção de ser uma igreja universal, uma igreja única, um império. A Igreja Católica é um império. Então, aquela cultura judaica, a cultura religiosa antiga, desenvolveu. E nesse desenvolvimento, então, vem surgir a Igreja Católica Romana, já reconhecendo a pessoa de Jesus, mas essa igreja tinha um ar político, que diríamos que era uma igreja do Estado, porque não foi uma pessoa qualquer que criou a Igreja Católica, foi um imperador, foi um governador que criou uma igreja católica. Século XI, no ano 1054 depois de Cristo, a Igreja Católica Romana separa-se em duas partes, romana e ortodoxa, por causa das características em relação à ideologia clássica. Ou seja, a igreja começa a fugir, quer dizer, criou-se na visão da igreja primitiva, mas aquilo era apenas tipo um engano. Depois a igreja começou a fugir desta visão da igreja do apóstolo Pedro e começou a ser uma igreja mais a uma cultura estranha do que provavelmente aquilo que era a cultura da igreja primitiva. Vem a questão de imagens, fazer imagem dos apóstolos. Jesus Cristo era visto como um bebê, quer dizer, um Jesus que ainda não cresceu, e vem se enfatizando, digamos, a pessoa da mãe de Jesus. Então, um grupo que estava contra, que viu que a igreja estava a se afastar disso, então traz essa divisão. No século XVI, muito tempo depois, no ano 1517, estamos a falar, depois de Cristo, a Igreja Católica Romana vê o desmembramento de uma ala que se designou por protestantes. Surge uma corrente da igreja afastada do Estado, governo ou império, ou seja, uma igreja independente. Martinho Lutero foi então o grande precursor. Ou seja, Martinho, que estava na igreja romana, viu o desenvolvimento pela negativa da igreja, das ideologias, da questão do casamento, em que os padres não poderiam casar, a questão de uma liderança, um papa deveria ser visto como o Pedro, o dono da igreja, e a igreja deveria se submeter ao papa. Então, Martinho viu que estávamos a afastar daquilo que era a visão primária. Então, do que acontece? Ele sai e cria-se, então, uma parte dos protestantes. Seguindo, no século XVII e XVIII, com o advento da democracia e mais expansão dos protestantes, surgem outras seitas. Portanto, surge o modelo democrático, a teocracia começa a cair, a monarquia começa a cair, então começa a haver democracia, onde a família deixava de governar, havia já alternância política. Então, com essa democracia que trouxe alguma liberdade, então isso permitiu a expansão da igreja dos protestantes. Surgiram outras seitas evangélicas que evoluiu precisamente até o século XIX. No século XX surge então a famosa igreja pentecostal, que se expandiu rapidamente até os tempos atuais de forma independente. Portanto, fim da teocracia, aquele sistema em que os deuses eram os governos,
Com o advento da democracia, assiste-se uma clara separação entre o Estado e a Igreja, fazendo analogia com o texto de Mateus 22, 28. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porém, não deixa de haver uma relação de cooperação onde a Igreja é tida como uma instituição de capital importância para a sociedade, sobretudo em matéria de reinclusão e reinserção social, ensino da moral e reabilitação do homem. Queremos dizer que, com a vinda da democracia, houve uma separação clara entre a Igreja e o Estado. Então, deixamos de viver aquele momento, tempo de teocracia, onde os deuses governavam, onde a religião governava, e passamos no tempo da democracia, onde há uma Igreja de Cristo e há um Estado, digamos, secular ou Estado dos homens. Essa realidade é contrária àquilo que é o islamismo. O Islão, até hoje, permaneceu a teocracia. A teocracia permanece. O Islão é dirigido pelas leis, digamos, teocráticas. Outro sim, o artigo 10º da nossa Constituição da República declara que há uma separação clara entre o Estado e a Igreja. Nestes termos, enfatiza que a relação está limitada ao respeito e à cooperação. Agora, a grande pergunta é: a Igreja deve ou não ter parceria com o Estado? E a resposta está aqui. Pode haver essa parceria, ou deve haver. Por quê? Porque o Estado é o global. A Igreja é uma parte do Estado. Então, há responsabilidades claras do Estado enquanto governo e há responsabilidade da Igreja enquanto instituição social. Cabe ao Estado assistir à Igreja enquanto uma instituição, em matéria de segurança, em matéria de proteção, orientação e propriedade privada. Dissemos nós que antigamente era responsabilidade do governo construir os templos, mas hoje assiste-se essa falta de dever, digamos, do Estado de assegurar, digamos, a propriedade privada das igrejas. Em contrapartida, cabe à Igreja respeitar a lei e colaborar na assistência social das comunidades, sobretudo na preparação do cidadão para uma vida moral e cívica enquadrada dentro dos desígnios da sociedade. A Igreja Católica, independentemente das críticas que a Igreja leva, é um dos exemplos de uma igreja, de uma instituição social. É uma das verdadeiros exemplos. A Igreja presta assistência, a Igreja tem escolas, a Igreja tem universidades, a Igreja tem hospitais. E a Igreja não faz isso com objetivo de lucros. A Igreja, devido à sua organização, investe na sociedade. E nós dificilmente temos dificuldade de encontrar uma igreja, digamos, com essa capacidade que tem de organização que tem a Igreja Católica. Romanos 13, 1, 7. Igreja contemporânea e o Estado democrático. Como nós vamos analisar a Igreja de hoje face à democracia? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra.
Aqui nós temos a seguinte reflexão. O Paulo estava preocupado porque com as tamanhas perseguições que a igreja estava a sofrer, onde o próprio Paulo também é testemunho, ele até foi o primeiro que perseguiu a igreja, mas depois ele também, quando perceberam da sua traição, ele começou também a ser alvo de perseguição. Paulo andou, fugiu, andou lugar em lugar, buscando, digamos, a paz pela sua vida. Então, há correntes em relação ao posicionamento da igreja face ao Estado, ou seja, a questão da parceria entre a igreja e o Estado, existem correntes que fazem uma interpretação sobre o livro de Romanos 13, 1 até 7. A primeira corrente diz o seguinte: todos concordam que devemos viver em paz com o Estado, desde que esse nos permita viver de acordo com as nossas convicções religiosas, ou seja, haja democracia. O Estado não pode se colocar contra aquilo que é a nossa convicção religiosa. Se o Estado não nos mexer, então nós também deveremos nos portar bem. A segunda corrente diz: outros acreditam que o Estado é tão corrupto que o melhor é envolver-se o mínimo possível. Os cristãos devem ser bons cidadãos, desde que isso não comprometa as suas crenças. Não devem trabalhar para a política, não votar, nem servir o exército. Nós temos o caso do Testemunho de Jeová, que tem essa posição. Não pode haver, é preciso evitar o mínimo possível de parceria em relação com o Estado. A corrente 3 diz que Deus concedeu ao Estado responsabilidades e à Igreja também outras responsabilidades. Os cristãos devem ser leais ao Estado e à Igreja, trabalhar no meio secular e eclesiástico, sem, contudo, confundir os dois. A Igreja trabalha na esfera espiritual, o Estado no mundo físico. Quer dizer que eu, enquanto na Igreja, sou cristão, nada a ver com o Estado. Quando estou a trabalhar no Estado, sou funcionário, não tem nada a ver com a Igreja. Então é preciso haver essa separação clara, segundo esta corrente. E tem uma quarta corrente, aqui tem uma falha, 4, que diz que o Estado e a Igreja devem trabalhar em conjunto. A Igreja deve promover que os cristãos assumam cargos públicos, o que permitiria que o Estado se torne moralmente melhor sob a influência da Igreja. A Igreja deve trabalhar o membro, deve aconselhar o membro, deve promover os seus membros, deve mostrar caridade aos seus membros, que os seus membros estudem, que os seus membros alcancem patamares políticos e que os seus membros sejam governantes. Assim, teríamos um Estado sólido, um Estado moralmente bom, influenciado então pela Igreja. Então, são essas correntes. Face a essas preocupações, essas divergências, então Paulo estava preocupado. Então, dali que Paulo vem escrever esta carta à Igreja dos Romanos. Paulo, preocupado com os diferentes posicionamentos cristãos, recomendou que se manteve o respeito pelas autoridades, se limitando a obedecer o certo e cumprir todos os deveres que cabem aos cristãos, enquanto cidadãos. Que este respeito e obediência seja por uma questão de consciência e não por um suposto castigo em caso de violação. Então Paulo viu, cristãos, crentes, obedeçam às autoridades. Se é para pagar imposto, paga imposto. Se é para trabalhar no sábado, vamos trabalhar no sábado. Mas vamos obedecer às autoridades. Quer dizer que, por mais perseguições, por mais mau comportamento que nós possamos assistir do Estado, mas nós, igreja, somos cidadãos. E enquanto cidadãos, vamos manter esse respeito. Vamos honrar aqueles que nos governam. Até porque foi Deus que instituiu as autoridades. Então foi este, digamos, conselho do Paulo para acalmar essas divergências que havia sobre protestos no que se refere à parceria entre a Igreja e o Estado. Considerações finais. Mateus 24, 4, 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nos textos mais em frente, nós vamos ver que Jesus diz: os crentes serão atormentados e outros mortos. Muitos trair-se-ão e outros aborrecerão outros. A tração referida tem
a ver com a igreja, os crentes. Os governos enganarão as igrejas. Outros resistirão e outros cairão. E alguns crentes ficarão decepcionados. Algumas igrejas serão divididas. Nos últimos tempos, segundo Jesus, a igreja, os governos vão enganar até a própria igreja. Vão corromper a própria igreja em troca de alguma coisa em benefício desses governos. E os governos vão dar dinheiro, vão dar aquilo que a igreja pedir, mas em troca de alguma coisa. Essa atitude levará muitos crentes a se decepcionarem com os seus líderes. E alguns crentes, inclusive, sairão da igreja, vão trocar da igreja. Os falsos profetas, falsos ensinos, brincadeiras em nome da igreja, também serão objeto de aborrecimento e descrença de algumas pessoas, dentre as quais os governantes, a corrupção afastará a confiança. Por outro lado, a própria igreja vai ficar envergonhada frente ao Estado. A própria igreja vai perder credibilidade frente ao Estado. Por quê? Porque eles serão mergulhados também na corrupção. E essa corrupção afastará a confiança dos governantes. Por isso, há líderes hoje, governantes, que não querem saber dos pedidos das igrejas. Por causa das brincadeiras que a gente assiste nas redes sociais, a gente assiste por todo mundo, igrejas fazendo parvurice, brincadeiras, pastor sobe em cima do membro, pastor leva katana para cortar Satanás. Essas brincadeiras todas, um governo sério para se dizer, poxa, essa é a mesma igreja que eu vou dizer que não, toma dinheiro, constroem, façam isso. Não são sérias. E olha que outros governos estão inclusive, digamos, intrometer-se nos assuntos da igreja. Por quê? Por causa da própria irresponsabilidade da igreja. A igreja vai dizer que o membro não pode ter mulher, não pode ter filho, e tem que pegar todos os seus bens e levar na igreja. Quer dizer, há uma corrupção, um engano total da igreja. E o Estado se sente na obrigação de entrar para poder intervir. Então, não há respeito hoje pela própria igreja, porque a própria igreja deixou-se valorizar. A parceria entre o governo e a igreja será sempre questionada devido ao fator corrupção que se estendeu desde os governantes até as instituições, sendo a igreja parte, a igreja fugindo de suas responsabilidades e o Estado em posição aquém dos olhos à igreja. É para fechar, para dizer o seguinte: nós queremos cooperação. A igreja, o Estado deve cooperar com igrejas sérias. O Estado não pode gastar recursos públicos para oferecer a um grupo de pessoas que depois querem construir um templo onde eles são os deuses, mas não fazem nada para a sociedade. Uma igreja que não educa moralmente. Uma igreja que não tem ensino. Uma igreja que não aposta na inclusão social. Uma igreja que separa famílias. E o Estado não pode gastar seus recursos para esse tipo de igrejas. Então, a igreja hoje está a fugir das suas responsabilidades. A igreja escolhe crentes que têm dinheiro e fazem boas relações e afasta aqueles crentes que não têm nada. A igreja hoje está uma igreja interesseira, uma igreja corrupta. E diz o seguinte: o Estado não nos apoia. Como o Estado vai te apoiar? Se tu não tens respeito e dignidade por ti mesmo, tu não tens respeito e dignidade pela palavra que tu ensinas, que tu pregas. Então, hoje, os Estados muitas vezes estão aquém, estão a fugir, não olham para as igrejas. E, por outro lado, tem aquele lado do Estado, que a igreja disposta a fazer seu papel, mas sem recursos, recorre ao apoio do Estado. O Estado tem, inclusive, dificuldades de dizer a uma igreja: toma esse terreno e construam a vossa igreja. A igreja deve andar, procurar pessoas para conseguir comprar terreno de business. Quando, pela responsabilidade que a igreja tem, assim como o Estado oferece carros aos ministros, oferece casas, o Estado também caberia dizer o seguinte: a igreja X, a igreja Y, tem aqui o espaço para a construção da igreja. Tem aqui X% para aumentar na construção da igreja. Tem aqui X para a igreja concluir o seu hospital. Isso também nos falta. Então, a parceria entre a igreja e o Estado requer análises. Não basta só dizer que não, nossa igreja não coopera.
Não basta dizer que o Estado não ajuda. É preciso analisar essas questões todas. Porque se for para corrupção, se for para troca, então a igreja melhor estar afastado. Porque é uma vergonha a igreja vender votos em troca que o Estado vai dar algum dinheiro ou algum carro ao pastor. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Obrigado.